Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais um domingo. Vamos continuar as nossas aulas baseadas no livro Encontros com Jesus, do Timothy Keller, em que ele se baseia também no Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar o texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Como na semana passada, eu vou pedir para que você dê uma pausa no vídeo, leia o texto bíblico e depois volte para que a gente continue estudando juntos. Então, o Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Esse texto é muito conhecido, ele é conhecido como o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho no casamento em Caná. É interessante a gente entender o significado da festa de casamento naquele contexto. A vida na antiguidade, no Oriente, de forma geral, possuía um caráter muito mais comunitário do que o que nós conhecemos hoje. Uma festa de casamento ela era uma celebração para toda a família e para toda a comunidade, e ela durava dias. Pensando dessa forma, o fato do vinho acabar, e a gente precisa lembrar que o vinho era a bebida que era utilizada nessas celebrações naquele momento, o vinho acabar antes da festa era mais do que uma gafe social, era mais do que só um erro, uma falha no planejamento. Era algo realmente grave dentro daquele contexto, que ia trazer o fim precoce da festa, então acabou o vinho, acabou a festa, e também ia ser motivo de vergonha, grande vergonha para o casal e para suas famílias. Era uma cultura também guiada, regida pelos conceitos de honra e de vergonha. Então, a honra em celebrar o casamento e fazer uma grande festa era muito grande, mas um erro como acabar o vinho antes da festa era um motivo de vergonha muito grande. E é nesse contexto que Jesus realiza o seu primeiro milagre. O evangelista João se refere a esse primeiro milagre de Jesus, lá no final do texto que nós lemos, como um sinal através do qual Jesus manifesta a sua glória publicamente pela primeira vez. É interessante que ele usa a palavra sinal, que é mais do que um simples milagre. Sinal também é um símbolo, significa algo, sinaliza algo. E aí a gente pode fazer a pergunta, né? Por que Jesus faz a primeira revelação pública do seu poder em um casamento, transformando água em vinho, e não curando um doente ou acalmando a tempestade ou outros milagres que ele fez depois ao longo do seu ministério? Por que nesse contexto, ter sido aí o seu cartão de visitas, né? A sua apresentação pública? E talvez a gente possa entender essa escolha justamente por essa questão de um sinal, né? De ser um sinal. Porque nesse primeiro milagre, Jesus não está simplesmente mostrando quem ele é, que ele tem poder e que ele é diferente, mas ele está sinalizando também o que ele veio fazer. Ele está sinalizando que ele é o Senhor da festa. Ele está sinalizando que ele veio trazer alegria, onde a alegria acabou, onde a alegria foi interrompida. Ele veio trazer alegria de volta para a vida humana que estava destruída pelo pecado. Então a gente pode entender esse simbolismo dessa forma, de que Jesus é aquele que veio para trazer a alegria novamente, restaurar a alegria. E aí a gente tem também nesse texto o diálogo de Jesus com Maria, que é um texto um tanto incômodo. O autor do livro nos diz que os estudiosos entendem que não é um problema de tradução ou de interpretação, mas que a resposta de Jesus para Maria realmente foi uma resposta um tanto ríspida. Foi uma resposta
um tanto ali meio incômoda, né? Que Jesus realmente parecia incomodado com aquela conversa e deu uma resposta que não soa de forma agradável aos nossos ouvidos, nos incomoda, né? Pelo fato dele estar falando ali com a mãe dele. E talvez seja importante a gente ver essa resposta a partir entender essa resposta a partir do simbolismo que esse texto nos traz. Primeiro é importante destacar que, embora ríspida, ela não foi desrespeitosa, né? Maria não fica ofendida, Maria não sai ali chorando ou triste pela forma como Jesus falou, pelo contrário, embora ela não compreenda plenamente ainda quem é Jesus e a sua missão, mas ela sabe que ele é diferente, que ele é o Filho de Deus, e ela simplesmente se vira para os ajudantes e fala, olha, façam o que ele mandar, né? Então, entendendo a resposta de Jesus a partir desse simbolismo, a gente pensa aqui, quando Jesus diz, não é chegada a minha hora, ele está se referindo à hora da sua morte. Sempre que no Novo Testamento Jesus se refere à sua hora, ele está se referindo ao momento da sua morte. E aí, por que será, então, que num casamento, em que uma festa onde as pessoas estão felizes, estão celebrando, Jesus pensa na sua morte? E aí, voltamos para a questão do simbolismo, né? As talhas em que Jesus manda que se coloque água para ser transformada em vinho, eram as talhas das cerimônias de purificação. E isso nos lembra do pecado, da realidade do ser humano que nós já vimos nas aulas anteriores, da realidade inegável e universal do pecado, que faz com que todos nós estejamos em pecados e não possamos nos salvar. O vinho que está faltando para transformar a vergonha em alegria naquela festa é assim como o sangue de Jesus que um dia ia ser derramado para nos purificar e dar vida e alegria eternas. Então, Jesus sabe que para nos trazer alegria, ele teria que abrir mão completamente da sua própria alegria. Ele sabe que para nos purificar, ele vai ter que derramar o seu sangue. E ele sabe que para poder cear conosco, para que nós possamos cear com ele nas suas próprias bodas, antes disso ele vai ter que tomar o cálice do castigo que era nosso. Então isso, de certa forma, é o que pode ter trazido aquela tristeza e aquele incômodo no coração de Jesus naquele momento. E vale lembrar aqui que, diferentemente dos deuses da antiguidade, dos mitos em que nós ouvimos, né, das mitologias, em que os deuses exigem sacrifícios de sangue para aplacarem a sua ira e pouparem os seres humanos do castigo, o sacrifício de Jesus não é mais um desses mitos em que existe um Deus sanguinário que exige sangue para que os homens sejam poupados. O sacrifício de Jesus é o próprio Deus pagando a dívida que nenhum sacrifício humano seria suficiente para pagar, que nenhum sacrifício que nós oferecêssemos era suficiente. Então é o próprio Deus pagando essa dívida. É Deus oferecendo um perdão real e eterno, porque, como o autor do livro diz, é impossível perdoar uma dívida de verdade sem assumi-la para si. Então, o sacrifício de Cristo é esse perdão oferecido dessa forma verdadeira, em que Deus perdoa a nossa dívida, perdoa o nosso pecado, mas para isso ele precisa assumir essa dívida. E o sacrifício de Jesus é o que paga e quita essa dívida eternamente. Então, em conclusão, esse casamento em que a vergonha é transformada em alegria através da água sendo transformada em vinho,
no vinho que acabou, né, é a melhor metáfora para Jesus, o noivo, nos lembrar de que nós somos a sua noiva, amada e desejada. Essa metáfora do casamento é a melhor para isso. Mais do que o presente ali, a situação, Jesus viu também o futuro. Ele viu a sua dor, o sofrimento, a sua morte, mas também a vida e a alegria que viriam através disso, depois disso. Ele viu a noiva pronta, pura, redimida, pelo seu próprio perdão, pelo seu próprio amor, pronta para celebrar, para cear com ele no seu próprio casamento, que a Bíblia nos fala, nas bodas do Cordeiro. Então que nós, pensando em tudo isso, nós possamos esperar por esse dia, que essa verdade nos ajude a passar pelos tempos, pelos sofrimentos presentes, convictos de que por mais pecadores e miseráveis que nós sejamos e fôssemos, nós já fomos perdoados, já fomos redimidos pelo Senhor Jesus, pelo Senhor da festa, o dono da festa, que é a própria alegria da festa e que já transformou a nossa vergonha em uma alegria eterna. Amém? Que essa palavra fale o seu coração no dia de hoje. Deus abençoe.